Olá, estamos aqui para mais um encontro em Geografia, mas antes de começarmos aqui com a professora Joyce, preste atenção, faça o acesso ao link número 1, execute a atividade obrigatória, realize essa atividade, envie e aí sim sua presença está garantida. Observe bem também o contexto das atividades impressas, se informe no seu colégio, pegue as atividades, realize para que não sejam perdidos os conteúdos tão necessários ao nosso cotidiano escolar, ok? Então agora vamos lá para começar o nosso encontro de hoje em Geografia, que vai ser sobre uma atividade e um conteúdo bem interessante. Vai ser sobre a urbanização e o processo da urbanização agora da América Central. Para que isso seja atingido, nós vamos observar os dois objetivos da nossa aula. Nós então vamos reconhecer como se fez essa urbanização na América Central e vamos delimitar alguns problemas decorrentes da colonização executada na América Central e que hoje são reflexos de algumas problemáticas vistas na atual conjuntura urbana da América Central. Para que isso seja executado, vamos relembrar que nós vimos na aula anterior o conceito de urbanização dentro desse contexto populacional da aglomeração. Vimos também a questão da regionalização da América, não vamos esquecer que estamos pegando o aspecto físico, América do Norte, Central e do Sul, e não o aspecto linguístico, que algumas vezes existe essa confusãozinha, que algumas pessoas dizem que o México está na América Central, e não é. O México, dentro da configuração física, está na América do Norte. Então, o contexto da América Central são essas duas regiões, as quais nós vamos ter como insular e de ilhas. E para que isso seja concretizado, vamos relembrar que na América Central nós temos uma predominância da colonização espanhola de exploração. Então, aquela colonização baseada na produção para o mercado externo, um pacto muito delimitado e, na maioria das vezes, dentro do contexto América Central, foi até violento, como nós vamos ver na sequência. Para que isso seja concretizado e a gente faça uma revisãozinha legal, eu quero que vocês executem esse quiz com marcação da atividade correta, onde nós vamos verificar. Letra A. A produção é baseada na pequena propriedade? O trabalho utilizado é livre e assalariado? Letra C. O destaque se dá para a produção voltada para o mercado externo? E letra D. Os laços coloniais são brandos. Então, dentro da colonização de exploração, bora lá marcar? Voltamos já já. Então, vamos ver a atividade, se vocês executaram de acordo. A atividade marcação como certa deve ser a letra C. Por que não são as outras alternativas? Na letra A, diz que a colonização de exploração é baseada na pequena propriedade. A gente já viu no nosso encontro anterior e naquele slide que tem a tabelinha, que a colonização de exploração tem a primazia da grande propriedade, principalmente do plantation, com um tipo de cultura como a sua principal atividade e trabalho escravo. Então, dificilmente nós temos numa colonização de exploração a pequena propriedade executada. Na letra B, nós temos um trabalho livre assalariado? Claro que não. No plantation, a utilização necessária de uma mão de obra muito grande, e isso, em detrimento do processo histórico que se assentava naquele período, foi utilizado mesmo, infelizmente, o trabalho escravo. Então, não é um trabalho livre e muito menos assalariado. E na letra D, os laços coloniais são brandos e, infelizmente, as colônias perceberam a riqueza natural executada naquela região das colônias, as metrópoles
executaram uma maneira bem perversa, principalmente na América Central. Os ataques foram agressivos, perversos mesmo, tentando tirar toda a identidade local. Então, nada de brando, nada de delicado. Os laços foram bem violentos, sim. Na continuação, para que a gente tenha a noção bem fixa do que estamos falando, resgatei aqui com vocês a conformação da região que nós chamamos de América Central. Lembre que quando vimos a regionalização, muitos falam a respeito do México e a colocam junto com a América Central. Por quê? Porque fazem aquele link com a regionalização ligada ao aspecto linguístico. Então, dentro do aspecto linguístico, o México fala como idioma oficial o espanhol. Então, ele pertence à América Latina. Mas dentro de um contexto de localização, o México está na parte norte, entrando no conjunto com Estados Unidos e Canadá. A América Central pega essa região que nós chamamos de insular, né? Continental aqui, do aspecto das regiões de Guatemala, Honduras, Nicarágua, entre outros, e mais um conjunto de ilhas, algumas maiores, como Cuba, e outras menorzinhas, São Juan, Dominica, República Dominicana, Barbados, que usam muito do aspecto principalmente da região ligada ao Trópico de Câncer, e tendo aqui uma região de águas quentes, influenciada pelas correntes do Golfo, e utilizam muito o aspecto turístico chamado Ilhas Caribenhas, porque é Mar do Caribe, por isso que são regiões que nós chamamos de caribenhas, ok? Nessa continuação, nós vamos ver como é que isso se assentou dentro do processo de colonização. Esse processo de colonização, nós vamos ter vários grupamentos distribuídos tanto na parte continental como insular, e dentro deste conjunto nós percebemos que houve um grande crescimento anterior à chegada do colonizador europeu. Esse crescimento se deu nas artes, se deu nas ciências de maneira geral, e quando o colonizador chegou, percebeu uma civilização muito bem organizada. Uma que nós podemos destacar é a civilização maia, que já foi vastamente estudada e vislumbrada como sendo uma civilização com grande organização, tanto política, quanto social, quanto religiosa, em vários aspectos. Dentro disso, nós percebemos como é que quando que o colonizador efetivamente chega a essa região da América Central. Nós temos uma viagem que é feita principalmente por Cristóvão Colombo, que das viagens executadas por ele foi a quarta, em nome da coroa espanhola, e ali viu a possibilidade de enriquecimento, voltou à coroa, comunicou, e a partir desse momento várias batalhas foram travadas, tanto na ordem física quanto de ordem espiritual, para fazer a transformação daquele conjunto civilizatório de acordo com as vontades da metrópole. Nessa continuação, já temos os nossos primeiros núcleos urbanos, ou seja, século XVI, século XVII, vamos ter os primeiros núcleos urbanos baseados principalmente nessa organização econômica e religiosa do colonizador, principalmente espanhol. Dentro disso, já até por ser a influência da colônia espanhola, se deu a bandeira, é uma bandeira então que falava sobre a união de todas as províncias da América Central, e isso vai se concretizar até meados do século XIX, quando então essas regiões começam a ser divididas, originando os países que nós temos hoje. Para fechar essa parte, eu quero marcar com vocês a alternativa incorreta no que diz respeito à América Central. Vamos marcar para a letra A. Se os grupos aborígenes, indígenas, ou ameríndios, quando os primeiros europeus aí chegaram no começo do século XVI. Várias batalhas, na letra B, várias batalhas foram travadas para a conquista do território. Letra C, consequência da expansão colonial, surgiram na região diversos núcleos demográficos. E na letra D, consequências da expansão colonial, surgiram na região poucos núcleos demográficos, mas todos muito bem organizados. Quero que vocês marquem a incorreta e voltamos já já.
Então vamos retomar, ver se vocês adequadamente marcaram agora a incorreta. Então a incorreta é a letra D. Vamos observar. Na letra A, grupos aborígenes, quando os primeiros europeus aí chegaram no início do século XVI. Observem que o termo aborígene a gente já mencionou quando falamos no aspecto da Oceania, do contexto do nativo australiano, mas o aspecto chamado aborígene é bem comum a utilização de grupamentos nativos naquela região. A utilização de indígenas é uma utilização posterior que foi sendo utilizada principalmente pelos europeus. O nome mais correto é aborígenes ou então, dentro de um contexto americano, ameríndios. Mas aqui, completamente certa a alternativa. Na letra B, também certa a alternativa, onde fala que existiram várias batalhas travadas. Nós comentamos, tanto a nível intelectual, nível religioso e físico, várias batalhas extremamente sangrentas foram realizadas, infelizmente, no continente e na região de delimitação espanhola. Na letra D, consequência da expansão colonial, surgiram na região diversos núcleos demográficos? Sim, para ter aquela exploração proveniente da colonização de exploração, se fez vários núcleos demográficos, porque na proporção que há a ocupação da região, você tem a delimitação, antigamente se fazia isso, a perpetuação daquela região para se dizer pertencente à coroa, só se fazia com a bandeira fixada naquela região. Até isso, no Brasil, recebeu um movimento bem específico chamado de bandeirantes. E isso também a gente pode fazer um link neste momento. Já a letra D, incorreta, porque fala da organização. A colonização de exploração ela é baseada na exploração e não na organização e muito menos na qualidade de vida das pessoas que foi objeto da colonização de povoamento. Dentro dessa categorização da população da América Central, nós vamos ter, então, vários grupos étnicos, o que é comum em todo o continente americano. Nós vamos ter algumas com predominância espanhola, citei aqui Costa Rica, predominantemente espanhola, e também dentro desse contexto de espanhol, é o idioma logicamente mais falado, com outros países utilizando com o idioma oficial. Mas não tiramos o mérito que também nessas regiões existem dialetos, palavras específicas, muito ligada à antiga colonização e de pessoas da época anterior ao colonizador espanhol. Dentro disso, nós vamos puxar que esta tradição do idioma se assenta em outros aspectos culturais, como, por exemplo, o aspecto alimentar, aspecto de vestimenta, aspecto de vários tipos de festas. Então, essa mescla de todos os tipos étnicos deu uma riqueza muito importante e muito singular, não só na América do Norte, mas na América Central e também na América do Sul. Temos também que ressaltar o aspecto da civilização maia, muito forte em toda a região. Uma das mais predominantes é na Guatemala, onde você tem um aspecto ligado à construção maia muito importante e que até hoje se assenta como aspecto turístico muito bem desenvolvido. Outra situação dentro do aspecto urbano é a questão turística. Então você observa que dentro da América Central nós temos este visual de todo aspecto do Mar do Caribe, por isso o nome Ilhas Caribenhas até, e que faz com que haja, logicamente, uma concentração maior próxima ao litoral, onde chegaram os primeiros colonizadores e que houve essa concentração maior para possibilitar a indústria mercantil da época baseada na navegação. Outra situação que foi se observando, logicamente, foi a ocupação do interior. Nessa ocupação do interior, também se fez de maneira bem parecida em toda a América, inicialmente com pequenas propriedades, depois para o sistema de plantation, mas a gente vê que a região interiorana é menor povoada que a região litorânea, diferente da América do Norte, que é melhor distribuída. A América Central já é mais parecida com a região da América do Sul. Uma densidade demográfica, uma quantidade de aglomeração urbana maior no litoral e menor no interior.
Para fechar este bloquinho, vamos fazer mais um exercício onde vocês deverão escrever algumas características sobre a população da América Central. Bora lá? Então vamos ver se vocês executaram adequadamente. Lembrem, a professora faz um link com os slides, mas eu gostaria mesmo que vocês escrevessem com as próprias palavras para que realmente haja uma assimilação do que está sendo estudado. Então, dentro das características da população da América Espanhola, podemos ressaltar a diversificação dos grupos étnicos, podemos ressaltar que dentro delas a Costa Rica talvez seja a mais espanhola de todas e que dentro dessa situação do idioma espanhol nós vamos ter outros países utilizando. Mas, se quiser falar também, outro aspecto a ser salientado é a concentração populacional mais litorânea e menor no interior. E assim fechamos esse próximo bloquinho. Olhando ao aspecto econômico, puxamos logicamente o motor principal, tanto da América Central quanto da América do Sul, que é a agricultura. O extrativismo e a agricultura por si só sempre figuraram como o motor principal dessa região. E, logicamente, com o advento do tipo de mecanismo de colonização, sempre utilizaram uma mão de obra numerosa, o que faz com que hoje a gente tenha alguma precariedade nesse esquema, porque maior mão de obra, menor mecanização. Então, a transformação para a mecanização se deu de maneira mais lenta do que comparado com a América parte norte. Já quando olhamos o outro aspecto ligado à economia, logicamente a gente olha as cidades caribenhas, aqui outra imagem mostrando outra região desse país, da ilha chamada Trinidad e Tobago.
Logicamente, o aspecto turístico é muito grande e dentro desse aspecto turístico a gente percebe uma região mais urbanizada que reflete o aspecto ligado ao comércio, ao desenvolvimento de vendas e de transporte marítimo principalmente. Só que não dá para deixar de dizer que mesmo com esse crescimento, um visual bonito a ser visto na imagem, nós temos também grande desigualdade social. Então, proveniente também dessa estruturação social que foi se fazendo com o tempo e que gradativamente tende a ser equilibrado, dependendo de como se evolui o sentimento e a estrutura econômica e política em cada região. Devemos destacar que da América Central nós temos Cuba. Cuba, ela se diferencia pela questão do embargo social, é um embargo que Cuba, porque em determinado momento entrou em conflito com a política norte-americana e muitas empresas se retiraram da região de Cuba, o que fez com que ela entrasse num atraso econômico em alguns setores. Mas em outros setores, Cuba se destaca muito. Aspecto turístico, há um destaque muito grande, no aspecto ligado a principalmente a questão do turismo marítimo, do mergulho propriamente dito, e que dentro do aspecto de saúde, Cuba também tem um destaque muito grande ligado principalmente à estrutura e ao desenvolvimento da educação ligada à saúde cubana. Temos uma expectativa de vida bem elevada, ressaltando principalmente o aspecto de saúde de Cuba e dentro dos países da América Central, destaca-se como um grande concentrador de população, 11 milhões e 300 mil habitantes. Indo adiante, temos que dar uma retomadinha. Essa retomadinha da aula de hoje é para ligar principalmente alguns aspectos relacionados anteriormente. Então, vemos novamente a regionalização, não confundam a regionalização linguística com o aspecto físico, principalmente da América Central, que você assenta a questão do México. México é da América do Norte, América Central é aspecto continental e insular. Os tipos de colonização, que aqui na América Central é literalmente ligado principalmente ao aspecto da exploração, do plantation, uma cultura só, e que o aspecto da forma de organização da colonização muito violenta levou a não dizimar por completo, porque a civilização maia é ainda muito presente, mas que muito se perdeu dentro do aspecto cultural e principalmente técnico daquelas civilizações. E que, logicamente, isso reflete numa problemática atual, ligada à desigualdade, estruturação econômica e infraestrutura social que tem se assentado. Mas por hoje é só, espero ter atingido o objetivo. Até o próximo encontro.